Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Vamos hoje trabalhar um pouquinho de produção de texto, certo? Mas para isso a gente precisa relembrar um pouquinho a estrutura da reportagem, certo? Vou abrir aqui o slide na parte da estrutura, né, da reportagem, depois nós vamos passar para o livro didático, ok? Me acompanhem, pessoal, vamos lá. Prontinho, estrutura. Bom, vocês sabem que, né, a reportagem, ela tem uma estrutura, e quando a gente vai produzir uma reportagem, essa estrutura tem que ser respeitada, né, como qualquer produção de texto, né, a depender do tipo textual, do gênero textual, eles têm uma estrutura e essa estrutura precisa ser respeitada, né? No caso da reportagem, vamos rever, né, gente? Vamos rever a estrutura dela, ok? Vamos lá. Título principal e secundário, no caso, né? Deixa eu ler aqui para poder não atrapalhar um pouquinho as informações. Vamos ler normalmente, depois a gente vai explicando. Bom, as reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico, né, gente? Então, o título principal, que é a manchete, que é aquele mais chamativo, geralmente com as letras maiores e em negrito, né? E outro título, né? Que é, no caso, secundário ou subtítulo, né? Menorzinho, né? Com as letras menores, certo? Porque a função da manchete é justamente chamar a atenção das pessoas em relação à notícia. Depois que as pessoas veem a manchete, elas vão ter interesse de ver o restante, né, da notícia, da reportagem, e aí, por isso a questão do subtítulo. E vamos lá? Bom, lead, né? Lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas, ou seja, né? Você já colocou a manchete, colocou o subtítulo, e depois você vai colocar o lead, né? Ou a lead, né? E o que é que vai acontecer? Ali, naqueles primeiros parágrafos, tem um resumão praticamente de tudo que você vai falar no corpo do texto, que é a reportagem propriamente dita, né? Que é onde se alonga mais, né? A questão, como é que eu posso dizer? Tudo, assim, tudo mais aprofundado vem no corpo do texto. E vamos ver do que é que trata o corpo do texto, né? Vamos relembrar isso. Corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações. Ou melhor, vamos fazer a pontuação direito, que eu fiz a pontuação errada, a gente não pode. Não pode. Corpo do texto. Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, né? Como eu falei anteriormente, né? Texto coeso e coerente. Por quê? Parece o quê? Uma correntinha, não é isso, gente? Onde um parágrafo vai ali se ligando ao outro, completando a ideia do outro, e assim o texto vai se formando, né? O que é que acontece? As pessoas vão ler e vão entender tudo que está escrito ali, se houver essa continuidade de ideia, né? Como é que eu posso dizer? Essa escrita bem feita, as palavras muito bem colocadas, né? Então, esses elozinhos, essas correntezinhas, né, no texto, elas ajudam, porque a gente vai ler o texto, vai compreender tudo que tem ali escrito, né, gente? E, simplesmente, quando se trata de notícia, né, a gente sabe que é uma coisa mais breve, uma coisa momentânea, né, e não tão investigativa como a reportagem, mas as duas precisa ser verificada a questão da credibilidade, a questão da veracidade. Por que, professora? Porque fake news é crime, né, gente? Então, a reportagem, por ser um pouco mais investigativa, ela investiga tudo, vê até a última questãozinha que tiver sobre aquele assunto,
A reportagem, ela vai ter que checar as fontes, os estudiosos do assunto, se for o caso, tudo direitinho para que possa colocar ali no corpo do texto, para que não para que não reste nem nada de dúvida, nenhuma dúvida, não reste dúvida nenhuma quanto à questão daquele assunto, quanto à questão da credibilidade, né? Porque a gente, antes de postar, antes de divulgar qualquer coisa, a gente tem que dar uma de detetive e ver. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Se for verdade, ótimo. Pode ser divulgada, propagada, notícia, né? Ou então aquela mensagem de WhatsApp. Mas caso não seja verídica, caso não tenha um fundo de verdade ali, não pode ser repassado porque é crime, é fake news, notícias falsas, certo? Então, vamos aqui para a página 76, me acompanhem, certo? E vamos ver essa parte da produção de texto. Gente, essa parte vai de 76 a 78, porque, como vocês sabem, toda vez que nós vamos produzir um texto, nós temos que fazer o quê? Um planejamento, não é isso? Texto não se produz antes que seja feito um planejamento. Para quê? Para que haja justamente isso, essa coisa, essa coerência, essa correntinha, né? Onde todas as ideias se encaixam e a gente entende tudo que está ali escrito no texto, certo? Então, vamos lá. Me acompanhem, por favor, página 76, produção de texto, reportagem. Você e mais 2 colegas vão produzir uma reportagem sobre um dos temas estudados nesse capítulo. Escolham o tema da reportagem com base nas sugestões a seguir ou proponham outro tema que aborde a adolescência, né? Vocês sabem que o que mais tem é tema que fale sobre a adolescência. O livro tem 5 temas aqui de sugestão, certo? Agora vamos ver quais são esses temas. Adolescência, conectividade e hiperconectividade, né? Que, no caso, foi até feita uma pesquisa, né, por vocês em relação à conectividade e a relacionamento. Lembram disso? Teve um questionário, uma pesquisa que vocês fizeram? Bom, o adolescente e seus relacionamentos amorosos, né? Esse é um segundo tema, sugestão do livro de vocês. Terceiro tema, convivência entre pais e filhos adolescentes. Quarto tema, a adolescência e a preocupação com o futuro profissional. Quinto, a participação social, né? O adolescente como divulgador de ideias na construção de um mundo melhor. Aí, no caso, vocês podem escolher qualquer um desses, ou, no caso, vocês podem propor outro tema. Aí vai ficar de acordo com, no caso, a criatividade de vocês. O que é que fica melhor aqui para falar, né? Aí, você sugere aquele tema, vai lá, fala com o professor, olha, eu vou falar sobre esse tema, tá certo, olha, faça uma reportagem bem feitinha, investigue tudo direitinho, né? Procure, pesquise, pessoas que entendem do assunto, né? Como é que eu posso dizer? Argumentos de autoridades, né? Como a gente fala, que é que justifique aquela, que dá credibilidade, que justifique aquela sua pesquisa. Então, você vai pegar, pesquisar algumas pessoas que estudam sobre aquele assunto e vai citar falas dela na reportagem de vocês, né? Vamos lá. Copie os índices do quadro e responda a cada um deles como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto, que é outra questão bastante importante, a avaliação. Bom, para escrever a reportagem, então vamos lá. 1. Qual é o público leitor do texto? 2. Que linguagem vou empregar? 3. Que estrutura o texto vai ter? 4. Onde o texto vai circular, né? Orientações para a produção. Faça uma pesquisa sobre o assunto selecionado e procure entrevistar algumas pessoas que poderão falar sobre o tema. Se o tema for relacionamento amoroso na adolescência, vocês podem entrevistar um especialista no assunto, como um psicólogo ou adolescentes que de algum modo já viveram a experiência ou se sentem tímidos e não sabem como iniciar um relacionamento, entre outros. 2. Não se esqueçam de que a reportagem é mais detalhada do que a notícia, portanto, é preciso que se faça uma pesquisa mais aprofundada antes de escrevê-la, né? Então, talvez a gente não tenha possibilidade talvez vocês não tenham possibilidade de
entrevistar um psicólogo, alguma coisa assim, a não ser que vocês tenham, assim, na sua família, né? Algum parente que seja psicólogo, porque hoje em dia, do jeito que estão as coisas, fica complicado a gente sair de casa, procurar um psicólogo e para que atenda vocês e que vocês possam fazer esse tipo de pesquisa, né? Mas aí vocês podem, vamos dizer que, entrevistar alguém do pedagógico da escola de vocês, né? Que eles, de adolescente, também eles entendem, né, gente? É uma sugestão minha. Ou então pesquisar mesmo na internet, né? Opinião sobre aquilo que você quer escrever de alguns profissionais, né? Psicólogos, o que é que eu posso dizer? Pessoas que costumam lidar com adolescentes, né, para que vocês possam escrever aqui no texto de vocês. Vamos lá. 2, não se esqueçam de que a reportagem... Não, Karine, já li essa. 3, escrevam o texto em parágrafos e coloquem as falas dos entrevistados entre aspas, indicando seus nomes ou iniciais, caso eles não queiram ser identificados, antes ou depois de suas falas, né? Vocês vão colocar tudo direitinho, né? E vão lá fazer tudo direitinho. Como é o nome? Ai, meu Deus, deu um branco agora. Transcrever as falas, né, com as aspas, colocar as iniciais, caso não seja identificada, como está orientando aqui, certo? Tudo bem bonitinho. Lembrando que quando a gente vai transcrever a fala de alguém que foi entrevistado, nós temos que ser o mais fiel possível, certo? A gente não pode botar palavras e nem retirar palavras daquela fala, ok, gente? 4, caso o tema da pesquisa seja participação social, procurem saber se as ações surtiram resultados e se, de fato, alcançaram os objetivos propostos. Bom. Em relação ao assunto que vocês escolherem, né, procurar saber se, no caso, caso o tema da pesquisa seja participação social, procurem saber se as ações surtiram resultados e se, de fato, alcançaram os objetivos propostos, né? Sempre, né, na base da pesquisa, viu, gente? 5, na reportagem, como também na notícia, é importante informar as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Dessa forma, a reportagem pode, por exemplo, divulgar um fato novo, mas ela deve trazer ao leitor um conjunto de informações que o envolvem. Claro, você vai fazer uma reportagem e você não pode botar as informações soltas, né? Como eu disse a vocês, tem que ser igual os zeros da corrente, tudo amarradinho, certo? 6, empregue no texto expressões que estabeleçam conexões entre as orações e os períodos, conforme a ideia que expressam e de modo coerente. Exemplo, entretanto, porém, isso são o que, gente? São os conectivos, são as conjunções que fazem a ligação de um parágrafo com o outro, de uma frase com a outra, certo? Esses são chamados conectivos. Vou reler aqui. Exemplo, né? Entretanto, porém, e mais para pôr em contraste uma afirmação anterior, além disso, para acrescentar algo ao que já foi falado, e etc, né? Vocês podem pesquisar outros conectivos, né? Outros articuladores argumentativos, né? Para que vocês usem e façam a ligação de um parágrafo com o outro, de uma frase com a outra. E aí vocês vão ver como o texto de vocês vai ficar lindo, maravilhoso. Bom, 6. Não, 6 não, 7. 7. Sempre que se fizer necessário, retome as reportagens lidas para escrever em partes como o lead e o corpo da reportagem do grupo. Bom, 8. Deem ao texto um título que chame a atenção do público para o conteúdo da reportagem e escrevam também uma linha fina para motivar a leitura. Lembrando, né? A manchete ela precisa ser bastante atrativa para que as pessoas despertem, né, a vontade de ler aquele título ou aquela reportagem, né? E o quê? E o subtítulo também que vai falar mais sobre o assunto. 9. Observe a escrita correta das palavras, retire ou acrescente sinais de pontuação quando for necessário e verifique se empregaram regras básicas de concordância verbal e nominal. Né, gente? Tem que prestar bastante atenção nisso para que as coisas, que a leitura fique fluida, né? Lembrando, concordância verbal e nominal. Aí o que é que vocês vão ver? Se, por um acaso, né, estão tudo
concordando direitinho, né? Os determinantes com o substantivo, o verbo com o substantivo e assim por diante, né? Tudo casadinho, bonitinho. 8. Dê ao texto um título que chame a atenção para o conteúdo da reportagem e escrevam a linha fina. Ah, meu Deus do céu. Eu me perdi, gente. Já, olha, pensei. Eu já estou no 10º. E estava lendo de novo lá a manchete e a linha fina. E vamos ao 10º. Vamos lá. 10º. Selecionem ou produzam uma imagem para ilustrar a reportagem. Essa imagem deve ter relação com a reportagem produzida e será utilizada na versão final do texto. Bom, vocês podem pegar uma mensagem já pronta, né? Ou podem desenhar alguma coisa, mas essa imagem tem que ter, gente, tem que ter a ver com aquilo que você está escrevendo. E aí vocês vão produzir a reportagem e vão colocar lá essa imagem, 7. Olha, meu Deus do céu, de onde veio esse 7, minha gente? Sabe Deus? Não sei. Bom, certo? Aí vamos botar tudo lá direitinho. Lembrando da legenda, né? É bastante importante, lembrando que vocês estão fazendo uma reportagem, então ponha lá a fotozinha, a imagem e criem uma legenda, ok? Vamos agora à avaliação e reescrita. Troquem a reportagem com a de um outro grupo e indiquem ajustes conforme as informações constantes no quadro e nas orientações para a produção. Avaliem-se. No texto da reportagem, as informações que envolvem o tema são suficientes. O texto contempla o tema escolhido com a profundidade necessária. Todas as falas de entrevistados estão entre aspas. A identificação de quem contribuiu para o tema por meio de entrevista. O uso de iniciais para indicar os entrevistados que não desejam ser identificados foi respeitado. Outra questão. Os elementos que dão coesão e coerência ao texto, sequência de ideias, uso de palavras de ligação, pontuação, parágrafos com novas informações, foram observados. E aí, gente, toda essa questão que foi discutida aqui, o uso dos conectivos, a pontuação, parágrafo, tudo isso foi respeitado. Vocês viram a questão da continuidade da ideia, né, no parágrafo seguinte, ou vocês truncaram um pouquinho as informações? Prestar bastante atenção a isso na construção do texto, certo? Outra questão aqui, na página 78 agora, certo, gente? É necessária alguma revisão ortográfica antes de passar o texto a limpo? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a algum escrito da palavra, alguma coisa assim, lembrando de usar o dicionário, certo, gente? Nosso amigo de todas as horas. Outra questão. No texto, a concordância entre sujeito e predicado, e aí? Lembre-se que o predicado é tudo aquilo que é falado sobre o sujeito. Prestem bastante atenção, certo? O título cumpriu sua função? Você acha que o título contempla realmente aquelas informações que foram dadas durante toda a reportagem? Tem que ter bastante cuidado com isso, certo, gente? Geralmente, o que é que a gente faz? Geralmente, a gente primeiro escreve o texto, né? Eu geralmente dou essa sugestão. Primeiro você escreve o texto, depois você põe o título, porque aí não vai fugir, não vai haver fuga da realidade, né? Você vai escrever uma manchete dentro daquela realidade que o seu texto, no caso, vai apresentar ao leitor, né? Vamos lá. 2. Depois retomem a reportagem, realize os ajustes que considerarem pertinentes, confiram se cumpriram todos os itens do quadro do planejamento e consideraram as orientações. 3. Façam a leitura da reportagem, observe se as partes em que o texto foi organizado estão harmônicas e escritas conforme aquilo que propõe, né? Lembrando, né, a questão da coesão, da coerência, a harmonia, a leitura fluida, né, aquela leitura gostosa, né? Aquele parágrafo que complementa a ideia do outro, tudo isso contribui para um ótimo texto. E vamos lá. Passe o texto a limpo e acrescentem a ilustração. Combine com o professor um dia para realizar a digitação, edição, postagem das reportagens em um blog da turma, página da escola, rede social, mídia, essas coisas todas aqui, né?
que possibilita a publicação. 6. As reportagens serão apresentadas pelos grupos nos dias determinados pelo professor. É necessário que os participantes do grupo estejam bem inteirados de tudo o que foi desenvolvido na reportagem para contextualizá-la aos colegas e professor no momento da apresentação. Ou seja, todas as pessoas que fizerem, né, vão ter que estar inteiradas realmente sobre o assunto, porque vai que alguém queira fazer alguma pergunta sobre aquela reportagem, né? Mas, né, lembrando que isso tudo vai ser feito somente por uma pessoa. Caso faça grupo, esse grupo vai ter que enviar o material para o outro pela internet, pelo WhatsApp, até porque não pode ainda estar trocando material, né? Isso é uma questão bem importante de estar sendo lembrado aqui, viu? 7. As reportagens serão expostas em um mural na sala de aula para que todos tenham acesso à leitura, né? Então, caprichem bastante para ver se agora que já estamos na escola, né, a gente pode começar a fazer essas exposições, que é bom porque vai incentivar para que vocês produzam cada vez mais textos, caprichem também nos textos, né, gente? Isso é bastante importante, certo? Lembrando, pesquisem bastante sobre aquele tema que vocês escolheram, certo? Verifique as informações para não passar notícia falsa, certo? Para que o texto de vocês tenha credibilidade. É uma produção de texto? É. Mas procurem falar sobre algo dentro da realidade, certo? Nada fictício, ok? Então, vamos lá, né, gente? Vamos terminar nossa aula, infelizmente. E um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, pessoal.